No meio das águas geladas do Atlântico Norte, existe um lugar quase completamente isolado do resto do mundo. Um pequeno arquipélago com vilarejos construídos ao lado de enormes penhascos, onde a neblina cobre o céu quase todos os dias e as estradas parecem levar até o fim da terra. Estas são as Ilhas Faroé. À primeira vista, este lugar parece um verdadeiro paraíso. Mas quanto mais tempo você passa aqui, mais percebe que existe algo diferente. Pouco mais de 50 mil pessoas vivem nestas ilhas. Quase todos se conhecem. Não existem grandes cidades, não há trânsito, não existe o caos do mundo moderno. Muitas pessoas chamam este lugar de o último paraíso da Terra. Mas a vida nestas ilhas isoladas não é tão simples quanto parece, porque por trás dessas paisagens inacreditáveis, existe uma vida solitária que nem todo mundo conseguiria suportar. E hoje, vamos descobrir como vivem as pessoas em um dos lugares mais isolados do planeta. Ao chegar nas Ilhas Faroé, a primeira coisa que você percebe é o silêncio. Não existe o barulho constante das grandes cidades. Não há multidões caminhando pelas ruas. Apenas o som do vento, das ondas e da chuva caindo lentamente sobre as montanhas verdes. Aqui, a natureza parece controlar tudo. As casas coloridas ficam espalhadas entre montanhas gigantescas e penhascos cobertos por neblina. Em alguns vilarejos, vivem apenas algumas dezenas de pessoas. E mesmo estando tão isolados do resto do mundo, os moradores parecem felizes vivendo dessa forma. Muitos deles cresceram nestas ilhas desde crianças. Eles conhecem cada estrada, cada montanha e praticamente todas as pessoas da comunidade. Alguns moradores dizem que este é o último lugar do mundo onde ainda existe paz de verdade. Enquanto o resto do planeta vive conectado à internet, ao trânsito e à correria diária, a vida aqui continua lenta. Algumas famílias ainda vivem da pesca e da criação de animais. Outras passam os dias cercadas apenas pelo oceano frio e pelas paisagens silenciosas. Mas existe um detalhe curioso. Apesar da beleza impressionante, muitos jovens começam a sentir o peso da solidão. Porque viver em um lugar tão pequeno significa abrir mão de muitas coisas. Não existem grandes festas, não existem grandes cidades próximas. E para sair das ilhas, muitas vezes é necessário enfrentar dias de clima extremo e tempestades perigosas. Mesmo assim, para muitas pessoas, este continua sendo o lugar mais bonito do planeta. Durante séculos, as Ilhas Faroé permaneceram quase escondidas do resto do mundo. Os primeiros habitantes chegaram aqui há mais de 1000 anos, navegando por mares violentos e tempestades congelantes. Muitos deles eram vikings vindos da Noruega. Outros vieram da Escócia e da Irlanda. Eles atravessaram o oceano em pequenos barcos de madeira, procurando terras onde pudessem sobreviver longe das guerras e do caos da Europa antiga. E de alguma forma, eles conseguiram construir uma vida nestas ilhas perdidas no meio do Atlântico Norte. Até hoje, os moradores ainda carregam parte dessa herança viking. A cultura, as histórias e até o modo de viver continuam muito diferentes do resto do mundo moderno. Aqui, muitas pessoas ainda valorizam a família acima de tudo. Os vizinhos se conhecem, as portas quase nunca ficam trancadas, e em várias vilas pequenas, praticamente todos sabem o que acontece na vida de cada pessoa. Mas existe um lado difícil nessa realidade. Viver em um lugar tão pequeno significa crescer cercado sempre pelas mesmas pessoas. Os mesmos rostos, as mesmas ruas, as mesmas montanhas. Para alguns jovens, isso cria uma sensação estranha de isolamento. Muitos sonham em conhecer cidades grandes como Copenhague, Londres ou Paris. Eles querem descobrir como é viver em um mundo completamente diferente daquele em que cresceram. E é exatamente por isso que muitos acabam deixando as ilhas quando se tornam adultos. Mas algo curioso acontece. Mesmo depois de anos vivendo longe, muitos acabam voltando. Porque existe algo neste lugar que é difícil explicar. Talvez seja o silêncio, talvez seja a sensação de segurança, ou talvez seja o fato de que aqui as pessoas ainda vivem de forma mais humana. Enquanto grande parte do planeta parece cada vez mais acelerada, nas Ilhas Faroé, o tempo parece se mover devagar. E talvez seja justamente isso que torna este lugar tão fascinante para o resto do mundo. Mas existe um detalhe sobre as Ilhas Faroé que poucas pessoas conhecem. Apesar de parecerem isoladas e tranquilas, essas ilhas enfrentam um dos climas mais extremos do norte da Europa. O vento aqui pode mudar completamente em poucos minutos. A neblina cobre estradas inteiras. E durante o inverno, tempestades gigantescas atingem as montanhas quase sem aviso. Em alguns dias, o oceano se torna tão violento que ninguém consegue sair das ilhas. Por isso,
Durante séculos, os moradores precisaram aprender a sobreviver praticamente sozinhos. A pesca se tornou uma das atividades mais importantes da região. Sem o mar, muitas famílias simplesmente não conseguiriam viver aqui. Mesmo hoje, boa parte da economia das ilhas ainda depende da pesca e da criação de salmão. E talvez seja exatamente essa relação com a natureza que torna este lugar tão diferente do resto do mundo. Nas Ilhas Faroé, a natureza sempre tem a última palavra. Os moradores não tentam controlar o oceano. Eles respeitam o clima, os ventos e as montanhas, porque sabem que viver aqui significa aceitar as regras da natureza. E talvez seja isso que mais impressiona os visitantes. Enquanto muitas cidades modernas vivem cercadas por concreto e tecnologia, nas Faroé, as pessoas ainda vivem conectadas ao mar, à chuva e ao silêncio. Mas existe outro detalhe curioso. Muitas pessoas que visitam estas ilhas dizem sentir algo estranho depois de alguns dias, como se o tempo começasse a desacelerar, como se o mundo moderno estivesse ficando cada vez mais distante. E talvez seja exatamente por isso que tantos visitantes acabam se apaixonando por este lugar perdido no meio do oceano. E talvez a coisa mais surpreendente sobre as Ilhas Faroé não sejam as montanhas, os penhascos ou o oceano infinito. Talvez sejam as próprias pessoas que vivem aqui. Porque em um mundo onde quase tudo acontece rápido demais, os moradores destas ilhas ainda vivem em um ritmo completamente diferente. Aqui, muitas famílias continuam se reunindo para jantar todos os dias. Os vizinhos ainda conversam nas pequenas vilas. As crianças crescem cercadas pela natureza e não pelo barulho das grandes cidades. E embora a vida possa parecer simples, ela também pode ser extremamente difícil. Durante o inverno, algumas regiões ficam cobertas por chuva e neblina durante semanas. Os ventos são tão fortes que caminhar do lado de fora pode se tornar perigoso. E em certas noites, o oceano parece engolir completamente o silêncio das ilhas. Mesmo assim, muitas pessoas dizem que nunca conseguiriam abandonar este lugar, porque existe algo aqui que o resto do mundo está começando a perder. Paz. Nas grandes cidades modernas, milhões de pessoas vivem cercadas por prédios, telas e trânsito. Tudo acontece rápido, todo mundo parece ocupado, e quase ninguém tem tempo para simplesmente parar. Mas nas Ilhas Faroé, o tempo parece seguir outra direção. As pessoas caminham devagar, observam o oceano, esperam a chuva passar e vivem cercadas por uma natureza que continua dominando a paisagem. Talvez seja exatamente isso que faz tantas pessoas ao redor do mundo se sentirem fascinadas por este lugar, porque as Faroé parecem mostrar como era a vida antes da correria moderna dominar o planeta. Mas ao mesmo tempo, a nova geração começa a enfrentar um dilema difícil. Muitos jovens querem estudar fora, viajar e conhecer o mundo. Eles sonham com novas oportunidades e uma vida diferente daquela que existe nas pequenas ilhas. E pouco a pouco, alguns vilarejos começam a ficar cada vez mais vazios. Mesmo assim, muitos acabam retornando anos depois, porque depois de conhecer cidades gigantes e vidas agitadas, eles percebem algo inesperado. Talvez o verdadeiro luxo não seja viver cercado por tecnologia. Talvez o verdadeiro luxo seja acordar todos os dias vendo montanhas cobertas por neblina, ouvindo apenas o vento e o mar. E talvez seja por isso que as Ilhas Faroé continuam fascinando tantas pessoas no mundo inteiro. Porque em um planeta cada vez mais conectado, elas ainda parecem pertencer a outro tempo, um lugar isolado, silencioso, quase esquecido, mas ao mesmo tempo, um dos últimos lugares da Terra onde a natureza e a vida humana ainda convivem em equilíbrio.